Pessoal, boa tarde. Eu sou o Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje damos início à nossa rodada de entrevistas, ao nosso novo programa que se inicia aqui em Rio Verde. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber o diretor executivo da Rio Fer Industrial, Leandro Arantes. Boa tarde, meu amigo Nilson. Leandro, quero te agradecer aí por participar conosco do nosso primeiro podcast. E já aproveitando a oportunidade, quero te fazer uma pergunta. Como começou a Rio Fer? Qual que era o tamanho da empresa? De quem que foi a ideia? Como é que iniciou tudo isso? Olha, Nilson, a empresa começou em Santa Helena de Goiás, onde atualmente nós temos a unidade ainda. Começou com o meu pai, né, e comigo. Meu pai era torneiro mecânico, né, usinagem, e meu pai comprava material em Goiânia, 100 quilos de uma bitola, 200 quilos da outra, 300 quilos, num caminhãozinho, buscava lá e revendia em Santa Helena. Isso em que ano? Há 43 anos atrás, não sim? 78. Exatamente. E assim, aí a gente começou ali, meu pai, ele sempre foi muito sistemático, né? Então, assim, ele sempre tinha um estoque para a necessidade dele. O pessoal chegava para comprar e ele, em vez de pedir emprestado, ele falava, emprestado não empresta não, mas eu vendo. Aí ele começou a ver a oportunidade de ganhar, de ter lucro financeiro em cima daquilo. Aí começamos. E assim, o que dá orgulho para a gente é que saber que a Rio, e chamava Torneadora do Lazinho, aí se tornou Sudoeste Ferros e Chapas, depois mais tarde Rio Fer. Mas a Rio Fer só virou Rio Fer em Santa Helena porque a Rio Fer em Rio Verde, ela nasceu em 99, no ano de 1999. Né? Então, voltando lá, a comparação, que a gente comprava 100 quilos de uma bitola, a gente compra 100 mil quilos de hoje, 200 mil quilos, 400 mil quilos, a gente fala em tonelada, né? 500 toneladas, às vezes, de uma bitola só. Então, assim, se pegar Começou o que a gente... com 100, hoje está com 500 toneladas. Então, assim, por bitola, né? Então, assim, isso... Cresceu exponencialmente. Acredito que uns 1000%, né? Leandro, e a grande sacada de vocês foi quando vocês vieram para Rio Verde? O que foi aquele ponto aquele giro na roda que fez com que a Rio Fer ela alavancasse? Qual que foi vamos dizer assim, a palavra que você usaria para definir a grande guinada da Rio Fer? Sim, a vida ela é feita de oportunidades e desafios, né? No momento que a gente se sentiu acuado, a gente tinha duas opções: ou a gente recuava ou a gente avançava. Foi um momento que veio duas empresas, grandes empresas, para Rio Verde, né? No ano ali de 2004, 2005, foi quando a gente estava começando o negócio. Então a gente começando em Rio Verde. Em Rio Verde. Começou em 99, né? Uhum. Aqui em Rio Verde. E aí a gente tinha a opção de ou a gente avançava ou a concorrência nos atropelava. E aí a gente não tinha opção, né? Ou a gente crescia ou a gente crescia. Aí a gente ficou com a segunda opção, a gente resolveu crescer. Tá, e quando você olha todo esse histórico da Rio Fer, do que ela começou, do que ela é hoje, valeu a pena, Leandro? Sim, valeu a pena. Mas assim, como parece alguns clichês, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. Não foi fácil, né? Mas assim, valeu a pena. Mas assim, de novo, né? Desafios. O empreendedor, ele até ouvi essa frase de um amigo meu esses dias, ele falou o seguinte, que o empreendedor é aquele cara que vai saltar de paraquedas e no meio do caminho ele saca o manual de instrução para ver como é que abre o paraquedas enquanto ele está em queda livre. É mais ou menos isso. É aquele que arruma o motor do avião com o avião voando. Mais ou menos isso. A gente sabe que empreender no Brasil, né, Leandro, tem muita dificuldade, né? Por um lado, insegurança jurídica, por outro, carga tributária muito alta, né? Falta rodovia, falta ferrovia, falta investimento público. Nós temos uma legislação trabalhista muito complexa, né? Então, assim, eu queria um parecer seu. Hoje, pensando em Rio Fer hoje, quais que são os principais desafios que você vê para a empresa crescer, para você querer investir mais, gerar mais renda, gerar mais emprego? Cara, muito boa pergunta. E vou te responder o que fez a gente crescer e posso te dar um parâmetro com números.
O que fez a empresa crescer de fato foram dois pilares, né? Primeiro, a gestão que a gente fez com muito cuidado, com muito conservadorismo, buscando os valores que meu pai passou para a gente, né? Segundo, eu acredito que foi a questão fiscal, de incentivos fiscais. E a gente, quando tem a oportunidade de ir para outros países, igual os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, altamente desenvolvido, a gente percebe, isso é nítido, é claro. O que falta para o nosso país é incentivos fiscais, incentivos de linhas de crédito, porque nós temos o melhor povo do mundo, nós temos extensão territorial, nós temos tudo para crescer. E realmente falta esse incentivo. E no Brasil é o seguinte: quanto mais você cresce, mais você é tributado, mais você É fiscalizado. é fiscalizado. Parece que você crescer, você gerar emprego, o empresário ele tem esse estereótipo de que ele está aproveitando da situação. E não é por aí. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte: quando a pessoa quebra, por exemplo, o empresário quebrou. Aí a população, não, mas ele é incompetente, ele é irresponsável. Agora, quando o cara ganha dinheiro, pô, falar ele, ó, tá roubando, tá roubando. Nós, brasileiros, temos o complexo do vira-lata, ou seja, aquele cara que tá ganhando de forma honesta, de forma trabalhando, que acorda cedo, ele tem o direito, sim, de poder ganhar dinheiro. Porque hoje, Leandro, o que eu vejo é o seguinte: tem muito patrão em todas as profissões, tem os bons e os maus elementos. Se você pegar na área do direito, você pegar na área da engenharia, você pegar na área da medicina, do empresariado também. Só que o que eu vejo é que os empresários que fazem as coisas erradas são os mínimos, são poucos, mas que acabam aparecendo na imprensa como se fosse maioria. E não é a realidade. Não sei se você concorda comigo. O empresário, ele é mal visto, ele é visto como explorador. E na verdade não é. Ele gera emprego, ele gera renda. Queria que você comentasse sobre isso. Voltando um pouquinho na pergunta que eu não terminei de responder, é a questão que fez a gente crescer, que eu respondi para você, que é incentivo fiscal. Em 2012, porque assim, a gente às vezes, numa faculdade de nível superior, às vezes não te passam o pulo do gato, né? Você faz uma faculdade de nível superior, mas assim, depois você tem que fazer uma especialização, depois você tem que estar lendo, tem que estar buscando, tem que estar modelando, ver quem que está fazendo bem feito, né? Para você Tem poder. que ter gente boa junto. Gente boa junto. E aí o seguinte, em 2012, a gente pleiteou produzir, que é o incentivo fiscal do estado de Goiás. E aí eu fui saber como é que fazia isso. Precisava de fazer um plano de viabilidade econômica e financeira, assinado por um economista. Esse plano tinha que especificar quanto você geraria de emprego, quanto você geraria de ICMS, qual a sua capacidade de produção, o que você ia fazer. E aí você dava a entrada e você teria que comprovar os incentivos através de comprei tantas máquinas, comprei caminhões, comprei equipamentos. Atrelada à quantidade de funcionários que iria contratar. Aí você tem um incentivo fiscal. O FCO também é assim. E aí, assim, isso fez com que a Rio Fer saísse, na época de 2012, de R$ 1.200 de ICMS por mês. Corregidores dariam uns R$ 4.200. E hoje ela recolhe em torno aí de R$ 700 mil mês de ICMS. Só de ICMS. Só de ICMS. A carga tributária dificulta muito, né, Leandro? A carga tributária é altíssima. Porém, no Brasil, você tem que ter uma parafernália de instrumentos, de software, de contadores. Nós temos 5 contadores dentro da nossa empresa hoje. Você acha que a reforma tributária vai ajudar você nisso aí? A reforma tributária, inclusive, assim, eu vi não sei se a gente pode falar isso agora, pode, né? Eu vi hoje, né, o Hilder Moraes, nosso senador, que eu votei nele, ele defendendo uma questão muito importante, que está sendo votado nesse momento no Congresso, que eles querem tributar imposto de renda sobre a subvenção fiscal de incentivos. E isso é ruim, porque, por exemplo, esse ano a gente está vivendo um momento do aço muito difícil, né? A Rio Ferro esse ano não pagou imposto de renda nem contribuição social. Porque não teve lucro. Porque não teve lucro. A gente está... Não é que você está sonegando, você não teve lucro. A gente não teve lucro. Estamos no vermelho.
Eu prefiro, eu lembro do meu pai, quando a gente pagava ali 50, 60 mil reais de imposto por mês, meu pai falava, eu quero pagar R$ 1 milhão. Meu sonho é pagar 1 milhão. Hoje a Rio Fer gera Tá no 2 milhões e negativo. 250 de imposto por mês. Nós estamos falando aí de 26 milhões de imposto por ano. Então, assim, dá orgulho pra gente, porque a gente começou do zero ali com 5, 6 funcionários, torneadora e tal, Hoje a né? Rio Fer tem quantos funcionários, né? 160 nas unidades de Santa Helena, já está aí Rio Verde. Entendi. E o plano de expansão? A Rio Fer tem um plano de expansão? Tem. Mas assim, a gente está aguardando esse momento que o país está atravessando de insegurança, de incerteza, né? Nossa região é agrícola, né? A gente 35% do nosso faturamento ele é para produtor rural, direto. Indiretamente, eu acho que uns 60% vem do agro, ou até mais, até 70% vem do agro, né? Quando você olha o cenário nacional, quando você vê outras empresas do mesmo segmento seu, e quando você olha para Rio Verde é um ponto fora da curva, Leandro? Em termos de negócio, de aquecimento. Olha, Rio Verde, eu estou aqui desde 2003, né? Então tem 20 anos que eu estou em Rio Verde. Sou de Santa Helena, que é do lado. Mas eu lembro que quando saiu uma propaganda na Globo lá e o pessoal veio falando que aqui era o Eldorado, aqui tem oportunidades. É uma cidade maravilhosa, mas tem desafios, né? Não adianta achar que vai chegar aqui, porque hoje os produtores rurais são a maior parcela de consumidores nossos, eles são muito bem preparados nas suas fazendas, com escritórios de compras, com cotação. Então, hoje a gente não concorre, não é só com Rio Verde, a gente concorre com Goiânia, a gente concorre com São Paulo, a gente concorre com o Brasil inteiro. Hoje vocês estão entre os 5 maiores no ramo de vocês do estado de Goiás? Eu acredito que sim. Que compra em bobina, transforma em processo, vira perfil, vira telha. E a gente sabe da sua capacidade administrativa, você tem 2 MBAs, é um cara extremamente qualificado, tem muita experiência, tem seus 2 irmãos que ajudam você, até vou mandar um abraço para eles, pro Flávio, pro Eduardo, para sua mãe também, que é uma pessoa extremamente alta astral, para sua esposa também, que Lúcia é seu também, braço direito, né? A gente sabe que é uma empresa ali bem enxuta, com a família envolvida. Como é que é negociar com a Gerdau, com a CSN? Tem o Carlos Eduardo, que é o meu sobrinho que está assumindo essa parte ali de software, de TI, gestão operacional e de produção do negócio também, que tem 20 e poucos anos, já está no negócio. Então, assim, já está começando a assumir ali a terceira geração, né? Então, a responsabilidade nossa só aumenta, né, com isso. Mas assim, quando você negocia com uma grande empresa, igual a CSN, que eu sei que querendo ou não, elas são fornecedoras de vocês, eu estou enganado. Sim, CSN, Uzi Minas. Como é que é negociar com a grande indústria? Hoje a ArcelorMittal está sendo um dos maiores parceiros da Rio Fer. O grupo ArcelorMittal, a Arcelor fundiu com a Mittal do Lakshmi Mittal, né, que é uma empresa, hoje é o segundo maior fabricante de aço do mundo. Chinesa? Ele é indiano. A China está dominando tudo, Léo? A China, ela é responsável por 82% da produção de aço no mundo. O Brasil responde por 9%. Então, o que o Brasil produz em planos é derivado, bobinas, né? Que vira os perfis. O que o Brasil produz o que o Brasil produz em um ano, a China consegue fazer em 15 dias. Dá para você ter uma noção qual que é o poder, tamanho da China, né? Então, com isso, ela dita regras a nível mundial, porque o aço também é um commodity. Porém, nesse momento que nós estamos atravessando o país, isso não tem nada a ver com o governo A ou o governo B, isso é questão de legislação. Porém, o aço importado ele está entrando muito forte, ele teve um aumento de 58%. Pelo fato de ser mais barato. 58%. Eu vi um dado divulgado no FOMANE, que a Gerdau demitiu 700 funcionários, desligou 3 unidades em função que não está tendo viabilidade, né? E a cadeia, você percebe, igual eu falei para você, que a gente aqui também somos quase a ponta da cadeia, estamos com dificuldade de ter resultado. Então, assim, é um momento difícil do aço, e aí isso precisa ter um olhar muito cuidadoso dos governantes, porque a gente não tem condição de competir nesse momento com a China. Ô, Leandro, eu vi uma entrevista do Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, que ele falou o seguinte: se a gente quer gerar emprego, construção civil é emprego na veia. Você começa a soltar dinheiro, começa a construir, contrata, porque construção civil depende de mão de obra.
É muito mais difícil você automatizar. Lógico, você automatiza muita coisa. E quando você fala que aumenta a construção civil, também impacta no seu segmento. Com certeza. Né? Que não tem como você construir sem ferro, sem aço, enfim. Como é que você enxerga aí? Porque o governo Lula, o primeiro ano praticamente já encerrou. Como é que você enxerga aí os 3 próximos anos do governo Lula em relação às empresas? Porque eu sou produtor de leite. Nós estamos passando algo que eu nunca... Eu estou há 14 anos no leite, eu nunca passei isso. Como é que você vê no seu ramo os próximos 3 anos de governo Lula? Não estou aqui criticando Lula, não estou sendo imparcial. Você entendeu? Mas como é que você vê em relação à indústria? Porque o Brasil precisa gerar emprego, precisa gerar renda. Eu queria seu ponto de vista. Sim, o Brasil é um país altamente composto de pessoas capacitadas. E nós temos uma população muito grande, faminta por progresso. Você falou um ponto importante, a construção, ela é edificação, e é abençoado. Eu ouvi uma frase uma vez que quando você vai construir uma casa, Deus abençoa quando você vai construir a sua casa de morar. Você não começa comprando um saco de cimento, você não sabe como é que você faz aquilo, no final das contas você constrói uma casa. É porque é abençoado. Então a construção civil, ela é abençoada. Mas ela deu uma freada esse ano, né, Leandro? Deu. Para te falar a verdade, não. 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 Eu tenho que falar a verdade para Não, você. lógico, Em lógico. termos de volume, a gente até cresceu um pouquinho. Mas as margens que diminuíram. Vender uma coisa, ter resultado é outra. Isso aí na contabilidade tem resultado econômico, resultado financeiro, a contabilidade fiscal, tributária, é totalmente diferente, né? Se a gente aprofundar nisso aí dá outro, tá? Mais uns 5 podcasts. Então, assim, mas o Brasil, as coisas estão tudo por fazer, né? Em termos de estrutura, né? Você acha que a Ferrovia Norte-Sul vai te ajudar? Em termos de barateamento, de transporte, enfim. Não, vai impactar no seu negócio? Para nós, não. Porque dependeria de ter eu não sei o nome correto, é um tombador de bobinas ali e não justifica o volume para Goiás ainda é pequeno, né? Não justificaria, não. Tá. Ô, Leandro, a sua empresa, a gente acabou de falar, seus irmãos, sua mãe, seu pai... Enfim, é uma empresa, vamos dizer, familiar. Como é que funciona uma empresa familiar? Como é que é dividida as funções? Cada um tem uma função, você é o diretor executivo, a última decisão passa por você. Como é que vocês conseguem lidar de forma harmônica? Porque a gente sabe que tem muito problema em empresas familiares por não concordância, enfim, que acaba gerando briga. A Reofer, como é que ela administra isso? Sim, aquele ditado, né? Cachorro que tem 5 donos, morre de fome, né? Mas nesse ponto, a gente separa muito bem profissionalmente as atribuições de cada diretor, de cada setor que ele administra, né? Eu sou responsável, né? Eu até brinco, né? Que se for tiver aqui preso, que vai preso é o contador e o administrador que assinam pelo contrato social ali, né? Nesse caso sou eu. Mas graças a Deus isso nunca vai acontecer. Então, assim, a gente é bem tranquilo. Um cuida da área comercial, o outro fica na questão de novos negócios, expansão, e o outro na área de processo. É tudo bem delimitado. Sim. Minha esposa trabalha na empresa, ela é a parte financeira, e ela administra com mão de ferro, ela está supervisionando de muito perto ali. Então, assim, a gente... Eu te falei, tem meu sobrinho também, que é filho do meu irmão, o Carlos Eduardo. Então, tem funções tem primos dentro da empresa. A gente tem lá e aí vocês reúnem e definem as estratégias juntos. É tudo feito em comum acordo, vamos dizer assim. A gente entende o seguinte: você pegar um bambu, um só, tentar quebrar ele, você consegue quebrar. A partir do momento que você junta 2, 3 bambus, você já não quebra mais, que ele se fortifica. Uma cabeça pensante é uma coisa, 3, 4. Né? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que Deus também abençoa, cara. E aí vai dando certo. Leandro, aquele rapaz que sai da faculdade agora, forma para administração, tal, talvez trabalha para você, um menino de 18, 19 anos, ou filho de um funcionário seu, fala assim, poxa, eu quero ser igual o Leandro. Tem alguma receita para o sucesso, Leandro? A não ser trabalhar? Não, mas é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado, né, que essa questão, essa palavra sucesso,
como é que ela é vista, né? Como é que o conceito de sucesso ele é muito diferente para cada pessoa, é um conceito de sucesso. Então, assim, O sucesso que eu falo, assim, é o sucesso financeiro. Vamos resumir em sucesso financeiro. Você entendeu? Eu sei que não tem como você ter sucesso financeiro se você não tiver uma família estruturada, mas vamos focar no sucesso financeiro. O cara olha para você e fala: nossa, eu quero ser o Leandro, competência, o cara, você entendeu? Tem alguma coisa, um segredo, alguma. Porque hoje a gente viu muito charlatão na internet vendendo facilidade. Ah, aplica aqui, você vai ganhar 15% ao mês. Isso não existe. Concorda comigo que isso não existe? A gente, quando pega um cara igual você, pé no chão, que cresce, mas cresce, né, devagar e sempre, esse cara tem um know-how para falar: não, eu acho que o trem é assim, muito mais do que uma pessoa que vende muita facilidade na internet, que a gente sabe que existe. Tem alguma coisa, alguma dica que você pode dar para esse molecada que tá assistindo a gente aqui e quer crescer, quer empreender? Uma primeira coisa, eu vou começar te falando que lembrar de Jesus Cristo, né? Ele não disse que seria fácil, ele apenas disse que valeria a pena, né? Então, assim, começa por aí. Não vai ser fácil, né? Mas, até brinca, é um leão por dia, né? Mata um leão de manhã, aliás, 2, né? Um de manhã e outro após o almoço. Mas é acreditar, trabalhar, fazer a coisa certa, na hora certa e não ter medo, acreditar que as coisas acontecem. Porque momento ruim e bom passa, né? Sim, é cíclico, né? Altos e baixos. Tem eu vi esses dias o dono da Tintas Anjo, né? Assisti o podcast dele, ele falando do caminho de Santiago para Compostela. E esse caminho, ele é feito, e ele tem 820 quilômetros lá na Europa. Você pode pegar um avião e fazer ali em 1 hora, você chegou lá em Santiago. Você pode ir a pé, dormir em albergues, passando frio, passando calor, altos e baixos. Isso representa a nossa vida. Achei muito bacana isso. A nossa vida, ela não é... o dia que eu tiver um jato, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um escritório em Dubai, eu vou ser feliz. Se tiver a minha sala lá em Nova York, em Manhattan, eu vou ser feliz. Não é por aí. Eu acho que felicidade é interna, né, Leandro? E assim, o mais interessante é você viver no dia a dia. Eu digo o seguinte, hoje eu moro numa casa muito boa, bacana, e não foi sempre assim. Já morei de aluguel, né? Uma casinha simples, num bairro mais simples. E eu não sou mais feliz hoje morando naquela casa bacana do que eu era naquela casa simples que eu morava, né? Eu não tinha escritório. Hoje eu tenho um escritório de quase 1.000 metros quadrados, 4 andares. É bacana, é prazeroso, Mas eu já cheguei a ter uma salinha pequenininha com uma geladeirinha velha. Mas eu era feliz também quando eu tinha minha geladeirinha velha. Mas quando você olha para trás e fala assim, gente, lógico que tem um ditado aí que fala self-made man, o homem que se fez sozinho. Eu não sei se você concorda com isso, eu não concordo. Mas quando você olha o contexto e fala assim, gente, a empresa era assim, hoje está assim, não tem uma sensação de recompensa que ninguém precisa chegar e elogiar. Você sente isso? Sim, com certeza. E aí a gente vê o lado, sem hipocrisia aqui, o lado espiritual da coisa, o lado que, assim, não é só ganhar dinheiro. Estou ganhando dinheiro, mas eu estou gerando emprego, eu estou gerando ali... Pagando imposto. Pagando imposto, né? Diretamente são umas 150, 160 pessoas. Indiretamente a gente está falando de pelo menos 600 pessoas que dependem família, do negócio dar certo, né? Lógico. Você colocando aí 3, 4 pessoas por família, nós estamos falando de 600 pessoas. Então, assim, isso já teve dias e tem dia que você não está bem, tem dia que você dá aquela energia sua baixa, aí você chega lá numa segunda-feira, você vê todo mundo trabalhando, numa sexta-feira, faltando 5 para as 18, 5 minutos para 6 horas da tarde, o pessoal trabalhando, né? E aí vem assim, eu tenho orgulho de falar que hoje a gente tem um cartão alimentação de R$850 por colaborador. Tem plano de saúde? A gente tem plano de saúde pago pela empresa. Até eu queria comentar uma coisa aqui. Tem muito benefício, que assim... você tem filho pequeno, você sabe o que é um filho se adoecer, você chegar no hospital e, né, você tem que ficar esperando. Lá na fazenda nós temos vale alimentação, nós temos plano de saúde, apesar de ser uma fazenda rural, nós buscamos também dar condição para todos os nossos funcionários. É o que eu falo, tem 1 ou 2 empresários ruins que, querendo ou não, acaba fazendo com que toda a estrutura seja ruim, mas não é verdade.
Tem um produtor rural que desmata ilegalmente, mas tem 1.000 que não faz isso. E aí esse um contamina esses 1.000. Por quê? Porque muitas vezes a imprensa vai só nesse um. Então, eu tenho certeza que tem muito mais gente honesta, muito mais gente boa do que gente ruim. E eu acredito que você é um exemplo. Tanto que hoje, antes da gente começar o podcast, você fez um comentário que eu achei bacana. Você pegou seu pessoal, você levou num restaurante bacana aqui, você forneceu para muitos deles uma coisa que eles nunca tiveram. Experiência. Uma experiência, você entendeu? E aí você pode ter certeza que para amanhã você não vai nem lembrar disso, mas aquele cara que foi lá, ele vai estar passando com a mulher e falou: ó, meu patrão me trouxe aqui. Ele vai se sentir valorizado. Então, assim, é bacana ouvir a experiência. O Papo Ligeiro, Leandro, ele foi criado com esse objetivo. Eu não quero aqui ouvir o Leandro que tem um ponto de vista A e o João que tem um ponto de vista A. Eu quero ouvir o Leandro que tem um ponto de vista A e o João que tem um ponto de vista B. E o outro que tem um ponto de vista C. Eu quero pontos de vista diferentes para a gente chegar num consenso e ver o que é melhor e a gente poder questionar as pessoas das coisas. Porque hoje a gente vê muito isso. Ah, que você não pode falar isso porque se ofende, é preconceito. Não, uma conversa de boa, ligeira, tranquila, sem ofensa. Esse é o nosso objetivo. Então, por isso que eu te chamei aqui, por isso que nós começamos o Papo Ligeiro. Rio Verde tem gente demais com potencial. São pessoas que dentro dos seus meios, elas estão fazendo diferença. É um líder de bairro que está lutando para implantar uma UPA no seu bairro. É um empreendedor social. Não está visando lucro financeiro, está visando o lucro da saúde da comunidade dele. Então é isso que a gente quer, sabe? E assim, eu queria, dando continuidade à nossa entrevista, fala-se muito em falta de emprego. Ah, que está faltando emprego, 3 milhões de empregados. Hoje, a Rio Fair tem vaga disponível? Tem. Aí, gente, um ponto aqui do Papo Ligeiro, ó. Quem quiser, depois o Leandro vai deixar comigo aqui, eu vou soltar aqui no Instagram o telefone da pessoa responsável pelo RH para estar entrando em contato, né, Leandro? Você procura Sim. pessoas capacitadas, mas eu tenho certeza que a cidade de Rio Verde tem emprego disponível. Tem gente que, se quiser trabalhar, tem emprego disponível. Isso foi um spoiler, Leandro. Mas é verdade. Não é? Falta gente capacitada, não falta, Leandro? Na verdade, as pessoas têm que se capacitar, né? Isso aí não é simplesmente chegar e achar que o que cai do céu é somente chuva, né? Assim, a gente deixou claro isso aí, que passamos por muitos desafios, né? Mas a gente, de novo, né? Se você acreditar, você coloca Deus na frente, as coisas acontecem. As coisas acontecem, né, Leandro? As coisas acontecem. Eu queria, dentre desses pontos que a gente falou, eu queria que você falasse, em termos de Brasil, Rio Verde ou Goiás, um ponto que você vê muito como positivo para continuar investindo, para continuar gerando emprego, e um ponto negativo. Você teria como... Você falando a nível... Empresarialmente, falando assim, olha, eu vejo um ponto positivo... que, enfim, eu tenho infraestrutura boa aqui e tal, e um ponto negativo, algo que te incentiva e algo que fala, opa, peraí, eu vou me frear. Talvez uma reforma tributária seria um freio, talvez a questão do gasto excessivo do governo seria um freio, você entendeu? Alguma coisa que fala, não, hoje está compensando, a taxa de juros está barata. Ou não, hoje já não compensa mais, a taxa de juros está cara. Teria alguma coisa assim que vem à sua mente? Sim, o Brasil, ele cresce quase que sozinho, né? Meu pai sempre falou que o Brasil cresce enquanto os políticos dormem. Não meio, sei se é verdade. É meio automático, né? Mas eu acredito, sim, né? Esse ano foi o ano de mudança de governo, ressaca de mudança de governo, né? As coisas estão se ajustando, e o país tem um potencial muito grande de crescimento, né? E vai crescer. Nós já chegamos a ser a 8ª economia do mundo, né? E nós temos condição plenamente de ser o 5º, de ser o 4º, podemos ser até o 1º. O problema, assim, eu vou falar uma coisa, o brasileiro, regra geral, ele tem o jeitinho brasileiro, né? Tem que parar com isso, né? Tem que fazer a coisa certa, né? Tem que olhar mais para o coletivo, né? Os nossos políticos, todos nós.
E assim, se você tiver a oportunidade de atravessar na fila do banco, né? A gente faz isso, né? Eu sou muito ocupado, eu tenho muita coisa, eu vou lá e... Furar um Tá sinal. errado, né? Tá errado. Tem que mudar muito isso, né? Então, assim, quando eu vejo nos Estados Unidos, quando você tá lá, que você põe o pé na faixa, pedestre, todo mundo para. Você tá andando na escola, passando perto de uma escola, eu tinha visto aquele negócio nos filmes, eu achei muito bacana, né? Aquele ônibusinho amarelinho, aquele antiguinho lá, aquele redondinho, sai uma placa de chapa 18 ali, redonda, escrito pare, e aí os carros que vêm de um lado e do outro, tudo para. Aqui no Brasil, eu vou levar meu menino na escola na Copinha. Atropelado. Ou você tem que fazer um malabarismo, né? Então, assim, falta muito isso. A gente também tá incluído nisso. A gente precisa melhorar como pessoas. Precisamos de ter um líder que nós começamos a ter nesse governo passado aí, que incentivava muito. A gente começou a ver a bandeira brasileira estendida em todos os comércios. Despertou na o população patriotismo. algo que não tinha. Então, assim, não querendo falar de ser partidário em nada, mas então, assim, eu vejo por esse lado. Mas eu acredito, né, no nosso governo, nós estamos no mesmo, nós estamos torcendo para o piloto para dar tudo certo, né? Ele é o piloto, o Lula é o piloto certo. do avião. Se ele desgringolar, nós tá todo mundo no avião que ele tá pilotando. Não tem jeito. O cara fala, ele não é meu presidente. Não, ele é. Ele é o presidente de 230, 220 milhões de brasileiros. Querendo ou não querendo, ele foi eleito. Né? Então nós temos que torcer para dar certo. Vai dar certo. A gente vê muita coisa do governo agora na questão dessa reforma. Até a gente já convidou alguns políticos para vir aqui, alguns já estão confirmados. Nessa questão da reforma tributária. A gente vê que o governo quer fazer uma reforma tributária, mas a gente não vê ele falar em reforma administrativa. Na sua empresa, uma vez eu ouvi do Jorge Gerdau falar que era o seguinte, despesa é igual unha. Você tem que estar sempre cortando, porque ela está sempre crescendo. Como que você, como empresário, se as suas margens estão caindo, você tem que fazer uma reforma administrativa dentro dela. Como é que você enxerga isso? 40 ministérios, um governo pesado, inchado. O que não pode, Nilson, eu comecei a falar lá no início do nosso papo, vou voltar aqui um pouquinho. A gente cresceu através de incentivo fiscal. O empresário, quando eu falo empresário, é o produtor rural, é o empresário da área de serviços, o salão ali que corta cabelo, faz unha, que tem ali 30, 40, 50 funcionários, colaboradores, a panificadora aqui que tem ali 120 colaboradores. Essa turma que está no dia a dia, esse povo tem que ter oportunidades de linha de crédito. O país nosso, eu acho o seguinte, aqui, infelizmente, quem é mal pagador é incentivado. Eu vi uma notícia do Jornal Nacional ontem. Recuperação judicial é lindo, pelo jeito. Pois isso aí tinha que acabar. A coisa parece que incentiva a coisa errada. Isso não pode ser. Por exemplo, teve uma grande empresa aí de varejo aí que acharam um desfalque de 40 bi, parece que não aconteceu muita coisa. E aí o governo vai lá... Quem lascou foi o fornecedor. Tá errado. Essas coisas têm que mudar no nosso país. Porque assim, não adianta você pagar seus impostos, você trabalhar, lutar de sol a sol e pagar tudo certinho, e aquele que comete impunidades ser privilegiado. O que age certo não dá conta de concorrer com o que age errado. Isso acaba... É difícil. Leandro, para encerrar, eu gostaria de fazer mais 2 perguntas. Hoje, um empresário de sucesso, você acredita que a pessoa consegue ter um sucesso profissional sem uma família estruturada? Não. Você acha que a família é a base de qualquer negócio? Sim, com certeza. Com certeza. Por que assim? Qual que seria? Eu acredito que você tem que deixar um legado, né? Você tem que deixar um legado para os seus filhos, tem que deixar um legado na sua empresa. A gente pode estar partindo a qualquer hora, né? A gente tem que ver como é que está a nossa mala, né? Eles não sabem, a qualquer hora ela está muito pesada, ela está leve. Então, sim, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui de passagem. Tudo aqui é passageiro. Então, eu sempre falo isso, e eu fiz um podcast anterior, só que era um podcast teste, e a importância da família, né? A gente que foi criado no seio familiar, a gente não consegue ver uma vida da gente sem uma esposa, sem filhos, uma coisa estruturada, né? E só um spoiler, Rio Oferta tem projetos de investimento em Rio Verde Grande.
Sim, a gente está avaliando ainda, a gente vai montar uma outra planta, né? E essa planta ela vai ser mais voltada para grandes volumes. A gente está Tem avaliando. como falar em cifras aí, Léo? Por enquanto, eu acho que ainda não. Mas a gente está em estudos, né? Estamos avaliando, vai ser para o próximo ano. Mas quando a gente fala em Realfair, alguma coisa em torno de 30, 40 milhões, só para... Acho que um pouco mais. Leandro, você sabe que é uma satisfação grande eu te receber aqui no Papo Ligeiro, eu te admiro muito, né? Você é uma pessoa de sucesso, você é um empresário forte, né? Manda um abraço para sua esposa, para Lúcia, para sua mãe, que está sempre sorridente, sua mãe tem uma energia fantástica. Um abraço para Irailda, um abraço para Lúcia Arantes, para Heitor Arantes, do Vitor Arantes, Eduardo, Flávio, todo mundo. minhas cunhadas. A gente E é uma assim, família muito unida, graças a Deus. E assim, uma hora você chama a gente para tomar um banho de piscina nova lá, iluminado e tal. O convite já está feito. Mas assim, quero te agradecer mesmo por participar do nosso primeiro podcast oficial. A gente está trabalhando para que o podcast cresça, para que as pessoas gostem da entrevista. É uma entrevista rápida, não é algo muito demorado. Né? Até naquele primeiro, o povo falou, você interrompe muito. Não sei se eu te interrompi muito, se eu te interrompi, desculpa, essa não era a intenção. Não, acho que foi bem tranquilo e mais importante é a gente falar com transparência, né? Quando você fala olhando no olho da pessoa, você vê, você olha, os olhos são a janela da alma, então você consegue enxergar mais fundo. Então, assim, do fundo do coração, quero te agradecer. Tem nada, me dá a faca. Hein? E uma lembrança aqui do Papo Ligeiro. O Leandro Realfair. Você vê que essa faca eu já fiquei com medo. Eu vou te dar a faca, mas não vou te dar a facada. Aqui, ó, do nosso patrocinador, Grupo Prado. Nosso tá dando para pegar aí? Patrocinador Master, Grupo Prado. Quando você for assar aquela picanha, você lembra da gente. Tá? Combinado. E eu... Pode ir. As conclusões finais. Ué, sim, primeiro agradecer a oportunidade, né, de poder ter esse papo com você, bem descontraído, bem, como eu falei aqui, que eu penso de verdade, e que eu acredito, e não existe, assim, certo nem errado, não existe dono da verdade, né? Existe pontos de vista diferentes, e dizer que é um prazer, e também admiro muito você, né? Conheço a sua história, e é aquele ditado, né? O pessoal às vezes não vê os tomos que a gente leva, né? Só vê as pingas que a gente toma. Então, a maioria das vezes é assim. Mas faz parte, né? E é isso, obrigado. Só leva pedrada a árvore que dá fruto, Léo. Árvore que não dá fruto, ninguém manda pedrada, porque não tem nada para derrubar. Não vai derrubar. Então, exatamente. É isso aí. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês que assistirem, que puder inscrever no nosso canal, que puder dar um like. Se não gostou também, clica lá no dedinho para baixo. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, a gente está começando agora, a gente precisa do apoio de vocês, a gente quer continuar com esse canal, o nosso objetivo é divulgar informação de qualidade, pessoas de qualidade que são destaque em suas áreas, não interessa se são empresários, políticos, médicos, economistas, advogados, são todos os setores, a gente quer ouvir a sua opinião. Eu agradeço mais uma vez, obrigado, fui!